Olá, eu sou Gabi Queridos, designer têxtil, artesã e professora de crochê, e tô aqui hoje a convite da Ficha Fios para ensinar para vocês esse top cropped super charmoso com o mais recente lançamento deles, o fio Opaque. Então é isso, qualquer coisa, tirem as dúvidas comigo lá nas minhas redes sociais. Um beijo e vamos para a mesa aprender! Bom, para fazer essa peça, você vai precisar de agulha de crochê 4 milímetros, agulha de tapeçaria, que pode ser 12 ou 14, fita métrica, marcadores, isqueiro para queimar o fio e cola de silicone para dar os acabamentos, tá? E, claro, os novelos do fio opaque. O opaque, ele vem nessas duas numerações, nesses dois tamanhos. De 405 metros e com 162 metros, tá? Importante ressaltar que eu só precisei do maior na cor verde azulado, mas eu visto tamanho P. Então, se você veste tamanho M, o lilás você já vai precisar de um tamanho grande também. O marinho você pode continuar no tamanho pequeno. Se você veste G, é melhor adquirir 2 do verde azulado e um de cada cor, cada uma das outras cores, no tamanho grande. GG e plus size você vai aumentando proporcionalmente. Essa é uma quantidade estimada porque eu só executei no tamanho P, então a gente sempre dá uma estimativa só para vocês não ficarem muito perdidas, mas não é uma certeza. Lembrando que é sempre bom adquirir os fios com folga, porque depois pode ser que você não consiga com o mesmo número de série, né? E aí a cor pode vir diferente, isso é normal, acontece com qualquer marca e com qualquer fio. Agora vamos à execução. Eu vou executar aqui com vocês uma miniatura para o vídeo não ficar muito maçante, muito extenso, tá? Eu tenho aqui um manequim de tamanho pequeno e o que você vai fazer é a sua primeira medida e talvez até a única, porque você pode até medir em você mesma, né? É medir o tamanho do seu busto e para isso você vai utilizar a parte mais larga dele. Por quê? Porque ele precisa passar pela sua cabeça, né? E para passar pela sua cabeça, ele vai precisar passar também pelo busto. Então, por isso que a gente convenciona que essa é a melhor medida. Então, eu tenho aqui essa medida, a sua vai ser diferente, você vai anotar e você vai começar a fazer um cordão de correntinhas nessa medida. Lembre-se de não apertar o fio. Você nunca aperta no cordão de correntinhas, porque o cordão de correntinhas ele tende sempre a ter menos elasticidade. No caso do fio opaque, ele é um fio elástico. Você não vai apertar porque mesmo qualquer fio elástico, ele não vai ter a mesma elasticidade no cordão de correntinhas, ele realmente fica mais firme. Uma outra razão é que quando você pega um fio elástico, se você der muita tensão nos seus pontos, você tira a melhor característica do fio e a característica pela qual você adquiriu esse fio, que é a elasticidade. Então, lembrem-se de sempre ter uma mão muito leve, principalmente quando os fios forem elásticos. Fora que no vestuário, a gente sempre coloca uma tensão menor na mão na hora de tecer, porque roupa tem que ser maleável, a não ser que você queira fazer uma roupa mais estruturada, também acontece. Vocês vejam que aqui eu estou usando uma agulha número 4,5 para fazer o cordão de correntinhas. Isso é para mostrar para vocês que vocês podem usar também esse recurso para não apertar o cordão, tá? Então, só no cordão de correntinhas eu estou usando 0,5 milímetros a mais. Agora, vamos para a nossa primeira carreira, né? Eu não conto correntinhas, tá? Eu não conto. E eu não conto porque eu não consigo, porque eu acho uma perda de tempo, então eu vou tecer circular. E aí, normalmente, a gente fecharia com baixíssimo, sem torcer as correntinhas, numa quantidade exata, de acordo com o ponto que você vai fazer. Eu não vou fazer nada disso, eu simplesmente vou trocar pela agulha que eu vou tecer, né? Que essa eu só fiz o cordão. E aí, eu vou fazer uma corrente de base e mais duas que vão ser o meu primeiro ponto alto, né? A nossa primeira carreira vai ser um ponto tela, certo? Aquele pontinho que faz uns quadradinhos, tá? Então, fiz as 3 primeiras correntes, uma de base e mais duas, que são as correntes de subida, já na agulha número 4, e uma outra corrente, que é aquela que vai ficar nos espacinhos, vocês vão entender já já. E aí, eu venho na
1, 2, 3, 4, 5 na sexta corrente e faço um ponto alto, que é aquele que você dá uma laçadinha antes, aí você coloca na correntinha e você tira 2 e depois tira mais 2. Aí, vou fazer uma correntinha e vou pular uma correntinha de base e vou fazer novamente laçadinha, tiro 2 e tiro mais 2 e assim eu vou até atingir a medida inicial, que é aquela da circunferência do seu busto, tá? Então, eu vou continuar aqui e volto com vocês. Bom, agora eu já tenho aqui a minha primeira carreira, né? E aí, eu vou aproveitar para mostrar duas coisas para vocês. A primeira eu vou fazer a minha corrente e vou prender com baixíssimo naquela minha terceira correntinha. Lembram que tem uma de base e mais 2? É nessa terceira. Então, eu vou deixar uma na base e uma no topo, que são os espaços. E vou, ó, fazer o meu baixíssimo. Aqui tá resolvido, certo? Coloco um marcador para não soltar, para dar mais segurança. E aí, aqui embaixo, eu vou precisar de uma correntinha de espaço. Só que eu tenho duas, né? Porque, afinal de contas, eu não conto. Eu tive até sorte, às vezes eu tenho 10, 20 correntes. Aí, o que é que eu faço com isso? Eu simplesmente desmancho uma delas, tá? Aqui no opaque é bem fácil, porque ele desliza bastante. Desmancho e ficou aqui, ó. Uma corrente e a cabecinha do ponto. Aí, o que é que eu vou fazer? Um baixíssimo aqui embaixo também. Inserir a minha agulha, como se nada tivesse acontecido. Eu vou puxar e vou fazer aqui embaixo um pontinho baixo. Deixar uma correntinha livre e fazer aqui embaixo um pontinho baixo. O único cuidado que eu tenho que tomar aqui é de não torcer o meu fio, né? O meu cordão, o meu motivo, enfim. Porque é muito mais fácil do que pensar nisso nas correntinhas. Mas, de qualquer forma, como eu tô fazendo só uma amostra, para mim tá muito simples. Para vocês pode ser que dificulte. Uma outra coisa é que, ao invés de você fazer um ponto baixíssimo normal, o que você pode fazer aqui é passar a sua agulha na corrente correspondente e puxar essa laçadinha por aqui. Para você fechar bem. Né? Você passa pelo ponto a sua laçadinha. Opa, ela escapa às vezes. Passa a sua laçadinha, confere se tá fechado e dá aquele nozinho de segurança, tá? Aqui ele vai ficar escapando, porque o opaque, ele desliza. Ele é um fio que desliza bastante. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você já vai dar o seu acabamento aqui, para você ter certeza de que vai trabalhar tranquilamente depois. Você passa aqui na sua agulha de tapeçaria. Tá? E você, por dentro, pela parte de dentro, pelo avesso da peça, você passa uns pontinhos. É melhor que essa agulha, ela não tenha tanta ponta, tá? Porque ele como é um fio trabalhado, às vezes ela entra no trabalho do próprio fio. E aí, o que que você vai fazer? Você vai dar um corte. Eu tô aqui com a tesoura gigante, não façam isso em casa. Olha só, a tesoura tá gigante e cega, perfeito, né? Mas para vocês verem que o fio não traz dificuldade, né? E aí, você vai dar uma queimadinha, que é só um no seu fio, para ele não ficar desfiando depois. E com a cola de silicone, eu gosto de passar com um palito de dente, tá, gente? Para ele ficar com um acabamento bem perfeitinho. Acho que tem um palito aqui já até à disposição. Então, você vai, coloca um pouco de cola de silicone, ela vai ficar fazendo aquele chiclete, né? Que ela faz tipo uma goma de mascar, né? E aí, você pincela por baixo e com o outro lado do palito você junta, para você não ficar com a mão toda colada, tá?
Isso aqui, depois, você vai fazer o acabamento de ponto baixo, então não vai nem aparecer, viu, gente? Mas é isso, para você ter total segurança nesse fio, o ideal é você fazer esse processo. Eu botei a minha mão em cima, mas não pode. Não façam isso em casa também, tá? Agora vamos à segunda carreira. A segunda carreira é daquele ponto puff, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 correntes para cima e elas vão ficar aqui, tá, gente? É o único ponto alto, né? 2 correntes simulando ponto alto que você vai ter na carreira, mas você precisa ter para poder começar o ponto. Você vai dar uma laçadinha, passa por dentro do quadradinho, puxa uma vez. Dentro do quadradinho, puxa 2 vezes. Isso é esticando o fio um pouquinho, tá? Dá mais uma laçadinha dentro do quadradinho, puxa uma outra vez. E aí, você vai dar uma laçada, puxar por dentro de todo mundo e fazer uma corrente. E aí, você fechou todo mundo junto. Agora, você vai para o próximo quadrado. Você já dá a sua laçadinha, passa por dentro do quadrado, puxa. Dá outra laçadinha, passa por dentro do quadrado, puxa. Lembram que é 3 vezes, né? Outra laçadinha, ela fica assim, altinha, tá, gente? Folgadinha. Passa por dentro do quadrado, puxa, e aí você dá uma laçada, passa por dentro de todo mundo, inclusive da correntinha, e faz uma corrente. E aí, eles vão ficando todos assim, tá? Uma carreira inteira. Agora, gente, vamos lá. Acabamos o nosso pontinho, tá? Aqui. E lembram daquelas 2 correntinhas iniciais? Vocês vão simplesmente ignorá-las e fazer um baixíssimo aqui em cima, na correntinha de cima do primeiro ponto puff. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é só para não alterar a contagem, tá, gente? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que não gosta de fazer esse ponto puff. Muitas alunas já me disseram que não se adaptam, enfim. Se você for dessas, você faz um ponto alto dentro do ponto e um do lado, um dentro, um do lado, um dentro, um do lado, que não altera, tá? Isso para você não sofrer enquanto faz a peça. Mas, enfim. A ideia agora é você subir 2 correntinhas aqui, tá? Você veio parar aqui em cima das 2 correntinhas iniciais, né? Então, eu fiz 2 correntinhas. E a partir de agora, no meio de cada 2 pontos puff, você vai fazer 2 pontos altos, bem no meio. Sem qualquer preocupação, olha só. Aqui no meio mesmo. E assim, você vai fazer a sua carreira inteira. 2 pontos altos entre 2 pontos puffs. E vai até o final. Aqui, acabando a carreira, só para mostrar para vocês que, no final, lembram que eu fiz aqui no meio, em cima daquelas 2 correntinhas, as primeiras 2 correntes do ponto e depois sair tecendo 2 pontos altos entre cada 2 pontos puff. Aqui, eu vou tecer mais uma para completar, dentro do ponto puff, e fechar com baixíssimo. Subir 2 correntinhas e aí eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Mas deixa eu mostrar para vocês carreira de pontos altos normal, ponto sobre ponto. Deixa eu mostrar para vocês na peça original, para vocês verem mais ou menos como ficou a ordem. Eu não costumo seguir muita ordem de contagem, tá, gente? Então, o que eu fiz? Eu comecei com ponto alto, mas vocês podem não começar com ponto alto, porque como eu fiz aqui ensinando para vocês, dá mais certeza de que quando chegar nessa carreira, você vai ter a contagem certa de pontos. Por isso que eu comecei logo com eles, para facilitar a vida de vocês. Na verdade, não faz diferença. Mas eu comecei com ponto alto, e aí eu fiz uma carreira de ponto tela, fiz 1, 2, 3 carreiras de pontos altos, fiz o ponto puff. Para vocês verem, eu não tenho nenhuma regularidade. Aqui já tem 4 carreiras de pontos altos, tem mais uma carreira de quadradinho, ponto puff, e aí, quando foi chegando perto dos seios,
Eu não fiz mais nenhum buraquinho. Fiz carreiras de ponto alto contínuas. Por quê? Porque eu queria que ficasse mais fechado. Então, aqui já passou da parte do meio do busto, tá? Quando chegou na cava, eu comecei a tecer carreiras de ida e volta. Fiz algumas diminuições, vou mostrar para vocês como. E depois a parte de cima, só para vocês terem uma ideia geral. Mas vou mostrar tudo isso para vocês, claro que numa escala reduzida, vou parar de mostrar os pontos agora e vou mostrar somente a construção, porque agora todos os pontos vocês já sabem fazer. Foi isso. Agora o que você vai fazer? Quando chegar na altura da sua cava, e essa cava, ela vai ser uma cava um pouco maior, você vai deixar aí uns 4 centímetros, porque ela ainda vai ganhar punho dos dois lados, que são 5 carreirinhas de ponto baixo, já adiantando para vocês. Então, você vai ter que deixar espaço, porque senão seu braço não vai entrar. E aí, você vai dividir exatamente no meio, eu vou aqui colocar só para simbolizar, porque ainda não contei. E aí, você vai começar a tecer carreiras de ida e volta. Só que você vai fazer algumas diminuições. No meu caso, aqui na blusa grande, né, sem ser o protótipo, eu fiz 1, 2, deixa eu ver se vocês estão vendo. Fiz 1, 2, 3 carreiras, todas elas aplicando diminuições no segundo e no terceiro pontinho. Vou mostrar ali na pequena. Mas por que isso? Para dar uma entradinha. E aí, quando você começa o ponto tela, ele já entra naturalmente, porque o ponto tela, se ele for esse ponto tela regular, que é o ponto alto por cima do ponto alto, ele já dá uma reduzida. Se ele for o ponto tela intercalado, ele reduz mais ainda. No nosso caso, é o regular, porque a gente não precisa reduzir tanto, tá? Então, tirando aqui a blusa grande, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos subir 2 correntinhas, né? E aí, vamos dar a laçada, puxar para frente, tirar apenas 2 laçadas. Vamos no outro, damos a laçada, vamos no outro ponto e fazemos apenas meio, tirando mais 2 laçadinhas. E agora vão sobrar 3 na agulha, você tira 3 de uma vez só. E aí, você vai até o outro lado, né? Até chegar na metade, que é onde você pôs o marcador. E aí, no penúltimo ponto, você faz o mesmo processo. Vou chegar lá para mostrar a vocês. Quase chegando aqui no meu marcador, me faltam 2 pontos e o terceiro que vai ser o último. Então, eu vou fazer o mesmo processo de diminuição. Faço metade do ponto alto, vou para o outro ponto, outra metade do ponto alto, fecho os 3 de uma vez e finalizo com um ponto alto no último ponto. E aí, eu vou fazer quantas carreiras precisar, fazendo essa redução, até cobrir essa parte do busto. Vamos dizer, aqui tá a metade do busto, né? Você vai tecer até mais ou menos aqui, né? Para ficar um decote discreto. Como aqui, deixa eu mostrar na original, que eu falei para vocês que teci 3 carreiras, né? E aqui é o final, é a parte de cima do busto, né? O mamilo, né? A parte mais que você não quer mostrar do seio fica mais ou menos aqui, tá bom? Na verdade, eu tava nas costas da blusa. Essa é a frente, então fica mais ou menos aqui. Aí, você vai tecer até passar dele para ficar confortável e discreto, certo? E o que eu tava falando para vocês também, ela é uma super cava, porque aqui ela vai ganhar um punho igual a esse. Então, ela vai dar uma fechada, tá? Por isso que você precisa fazer uma cava maior. Agora, você vai tecer, né, até esse finzinho, eu vou tecer e vou mostrar pra vocês. Agora, vamos ver aqui se tá tudo funcionando na minha vida. Aqui no meu protótipo, a cava tá ok, não é isso? Já passou da parte crítica, que a gente não quer mostrar, então, vão ficar só essas carreiras. E eu quero dar um detalhe pra vocês. Nessa hora,
eu vou acabar de tecer com o fio verde desse lado, né? Então, eu vou dar um nozinho, fazer aquela velha correntinha de finalização. Vou aqui cortar o fio com a minha tesoura robusta e cega. Vejam só o que é que ela tá fazendo no fio. Inclusive, eu vou ter que dar uma queimadinha para ele não ficar desfiando, porque essa tesoura ninguém merece. É só aquele ps, e ele já não desfia mais. Puxo e finalizei esse lado. Mas por que eu fiz isso aqui? Porque eu quero mostrar para vocês que essa parte que eu teci é a das costas. E por que é a das costas? Porque eu vou pular na cava uma correntinha aqui no protótipo ou duas antes de começar a tecer, tá? E essa vai ser a frente. A frente, ela tem um estreitamento. Vou mostrar para vocês na original. Vejam que as costas são ligeiramente mais largas do que a frente da blusa. Vocês não percebem muito, porque como o fio é elástico, ele vai se acomodando como ele pode. Mas é ligeiramente, isso é um truque de modelagem, tá, gente? Aqui, na original, eu pulei 1, 2, 3, para começar a tecer a frente, certo? Então, vejam aí, principalmente se vocês tiverem as costas muito largas, é bom dar essa diferença. E aí, eu vou dar o meu pulo, queimar aqui também essa parte do fio, pular a minha correntinha, já que aqui é um protótipo, eu não preciso pular tanto, e começar a tecer a parte da frente da minha blusinha. E aí, eu vou fazer exatamente a mesma coisa com a mesma quantidade de carreiras. E volto com vocês. Agora, vamos começar a fazer a parte da frente da nossa peça, né? Que é a parte do colo. Não tem nenhuma novidade. É o ponto tela, pontinho alto sobre pontinho alto, com a corrente no meio. A gente vai inserir aqui no primeiro ponto. Deixa eu adiantar para vocês, eu vou até já fazer. Eu gosto de fazer 2 pontos iniciais, 2 pontos altos juntos. Para um deles funcionar como a base do acabamento. Acho que fica melhor a peça. E aí, a gente vai, normalmente, fazer um ponto alto e outro ponto alto no próximo ponto, né? Só que, se vocês perceberem que vai chegar no final e vocês não vão conseguir pular e acabar certinho, é melhor que vocês façam os 2 pontos altos aqui no mesmo buraquinho de ponto no início, porque fica bem disfarçado, tá vendo? Um fica na base de correntinha e outro fica imediatamente aqui no início. E aí sim, vocês começam a pular e começam a fazer o ponto tela, pulando um pontinho de base, colocando uma corrente no meio até lá no final. E no final, vocês vão fazer 2 pontos altos juntos, né? Não juntos no mesmo ponto, mas assim, 2 pontos altos sem correntinha no meio. O mais importante, na verdade, da parte da frente e de trás da peça são as diminuições do decote, porque vocês têm que ter cuidado com o momento que vão começar a fazer o decote, porque ela fica meio estreita. Então, vocês precisam, a cabeça precisa passar, né? Então, o decote, ele não pode ser muito fechado. Ou então, colocar um botão atrás. Mas, como fio elástico, eu nem coloquei, preferi fazer um decote um pouco mais aberto e ter isso com mais tranquilidade, tá? Então, aqui, você vai fazer no seu penúltimo ponto, né? E aí, no último, você vai fazer um pontinho alto junto, sem corrente no meio. E vai ficar assim a primeira carreira. Aí, deixa eu dizer para vocês. Até dividir o decote, eu fiz na frente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa área aqui, ela fica um pouco abaixo da saboneteira. Tipo uns 2 dedos, sabe? A saboneteira, aquela parte do pescoço, aquela parte dos ossos do pescoço. Ela fica uns 2 dedos abaixo da saboneteira, esse finalzinho aqui. E aí, eu fiz carreiras de ida e volta, como eu disse para vocês, 7 carreiras de ida e volta. E na hora de começar a fazer a separação, né, dos ombros, eu pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, tá? E comecei a encaixar pontos, na verdade são 7, né? Comecei a encaixar pontos a partir daqui.
certo? Dos lados. Aí vocês vão ver quanto vocês vão precisar para o de vocês. Atrás, o que é que eu fiz? Eu fiz mais carreiras de ida e volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito mais carreiras de ida e volta, né? São 7 carreiras a mais. Se a minha matemática não me falhar, ela me falha, geralmente, que eu sou de humanas, mas tomara que eu tenha acertado. Isso vocês vão medir em vocês. Em compensação, eu fiz menos carreiras de ombros. Olhem, aqui na frente eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de ombros. E aqui atrás eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras de ombros. Mas, deixa eu adiantar para vocês que no total tem uma carreira a mais atrás do que na frente. Isso é para ajustar a modelagem. Vejam que o ombro, se você for olhar a costura, ele fica um pouco mais para frente. A costura tá bem aqui, ó. Isso é um ajuste de modelagem que a gente faz para adaptar bem nos ombros, tá? É um truquezinho de modelagem. Então, basicamente é isso. Agora, o que eu vou ensinar para vocês, na verdade, é a fazer essas diminuições. Aqui não tem diminuição, tá? Essa entrada fica só por conta do movimento do ponto. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, que tem ponto que tem crescimento vertical e tem ponto que tem crescimento horizontal. Esse é do tipo que tem crescimento vertical. Em compensação, o ponto alto sobre ponto alto, ele tem crescimento horizontal. Então, é isso que dá esse jogo aqui. Isso também é um outro truque de modelagem, tá? As diminuições, na verdade, elas só são aqui dentro, nessa parte de dentro, que é o que a gente chama de decote, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como ficam essas diminuições. Agora, vamos lá. Já fiz a outra parte aqui, só para vocês terem ideia de como vão ser as diminuições, tá? Aqui eu usei 1, 2, 3, 4 quadrados. Eu conto pelos quadradinhos porque eu acho mais fácil do que contar ponto, né? Vocês sabem que eu tenho problema com contagem. E aí, eu vou inserir aqui do outro lado o meu fio. E vou começar a fazer o motivo do mesmo jeito, fazendo 2 pontos altos juntos. E depois pulando e preenchendo 4 quadrados. 1, 2, 3. Só que no quarto eu já vou fazer a minha primeira diminuição, que é não fazer corrente. Opa, deixa eu vir pra cá. Não fazer corrente e já ir para o próximo. E assim, eu já tenho uma diminuição, tá? Vou virar de costas. E na hora que eu virar as costas, eu já fiz a parte de trás, tá? Disfarça. Na hora que virar as costas, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Deixa eu ver se tá centralizado para vocês verem. 2 pontos altos juntos. E aí, na hora de pular para esse próximo ponto, eu vou novamente não fazer corrente, ou seja, ficam 3 juntos, né? Um vai ficar assim, tortinho. E aí, eu vou fazer normal, com uma corrente. E aqui tem mais um, então, com uma corrente. E, por fim, os 2 pontos altos juntos do cantinho. Todo cantinho tem 2 pontos altos juntos. Viro novamente. E aí, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Pular normalmente. Pular normalmente. E aqui, né, eu cheguei naqueles 3 juntos. Eu vou simplesmente, sem fazer corrente, pegar só o último. Ignorar um deles e pegar só o último. Aqui, ó, eu vou pular esse e vou pegar o do canto. Que são as 2 correntes iniciais, né? Ou seja, ficaram 2 pontos altos juntos. E agora eu vou virar. Vou fazer os 2 pontos altos juntos.
E agora é aquele que ficam os 3 juntos, né? Não pulo, faço o próximo. Faço uma correntinha, quer dizer, não pulo não faço a corrente. Faço a correntinha agora e mais 2 pontos altos juntos. E assim eu vou diminuindo só na parte de dentro, tá, gente? Então, são 3 passos de diminuição. Se vocês perceberem, primeiro a gente junta os 2 últimos pontos, depois a gente faz os 3 juntos, na volta a gente suprime o do meio e depois os 3 juntos novamente e assim a gente vai, certo? Acabei. Aqui atrás, como eu disse pra vocês, ela fica assim. É um formato bem de blusinha mesmo. A parte de trás, ela sempre fica um pouco maior, né, na parte do pescoço, e ela sempre fica um pouco maior aqui, porque por causa do formato do ombro. E aí eu vou virar pelo avesso para poder fazer a costura que eu vou fazer em ponto baixo, tá? Passar o novelo pelo meio, porque ficou bem confuso aqui. Tá cheio de fio, mas eu vou cortar para fazer os acabamentos, para mostrar para vocês, tá? E aqui, o que que eu vou fazer? Tenho essa alcinha solta, eu vou pegar aqui as 2 correntinhas, né? Na segunda, vou inserir a minha agulha. Às vezes é um pouco difícil, esse fio é bem maleável, tá, gente? Ele é bem gostoso de tecer e ele não é cansativo, mas ele é escorregadio. Aí, às vezes, ele apronta com a gente, quando a gente aperta muito a correntinha, como eu disse a vocês. Não pode apertar as correntinhas de jeito nenhum, porque ele apronta mesmo. Principalmente quando a gente tá usando uma agulha mais grossinha. Deixa eu abrir um pouco aqui com a agulha de tapeçaria, que é um recurso também. Você não abre com a frente da agulha, você abre com as costas, tá? Aí, você insere aqui e puxa a alcinha pra cá, por dentro. Faz um ponto baixo. E aí, você vai começar a juntar a parte da frente com a parte de trás, respeitando os pontos. A parte de trás, nesse motivo, no meu caso, pelo menos, ela ficou com um ponto a mais. Isso não tem problema nenhum. Você, na sua execução, você disfarça esse ponto a mais e ele não vai mudar a sua costura, tá? É só um pontinho, então não tem nenhuma alteração. É só unir os 2, tá vendo? Como se você estivesse fazendo ponto baixo, só que você faz com os 2 juntos, a frente e as costas, os 2 ombros, né? E por último aqui, fica um monte de fio solto. Porque apesar de ser uma blusinha simples, mas ela tem uma modelagem, né? Acaba que fica muito fiozinho solto mesmo. Quanto melhor, quanto mais bem modelada, mais trabalhosa, né? Natural. E aí, cortei e vou costurar o outro lado, mas só para mostrar para vocês como fica essa costurinha. É isso aqui que vocês vão ter de costurinha, tá? Super disfarçada, certo? Agora, eu vou fazer o outro lado e volto com vocês para fazer os acabamentos, que é a parte mais tranquila, assim. Pronto, gente, agora basicamente é fazer os acabamentos de ponto baixo, tanto aqui, né, na base, quanto no decote, em volta do decote e nas cavas. Agora, deixa eu só falar um detalhe importante para vocês. Quando eu falei que a gente subia mais carreiras sem diminuição nas costas, vocês têm que fazer a contagem, porque vocês têm que acabar com a mesma quantidade de quadradinhos na frente e atrás. Então, isso significa que vocês vão pular mais quadradinhos sem fazer atrás do que vocês pularam na frente, tá? Só um detalhe que às vezes a gente acha que é óbvio, mas pode passar batido, certo? Então, é isso, eu vou acabar a minha blusinha aqui, fazendo meus pontos baixos em cada buraquinho de ponto, com bastante cuidado, porque o acabamento sempre é a parte que tem que ficar mais perfeita da peça. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!